Olá, meu nome é Júlia Daura Antoniassi, eu sou aluna do 4º ano de Letras Português da Universidade Estadual de Londrina. Eu sou bolsista de iniciação científica pelo CNPq e sou orientada pelo professor Dr. Adilson dos Santos. Neste vídeo, eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, intitulada Ressonâncias de Edgar Allan Poe em Gastão Cruz e em Coelho Neto. A ideia deste trabalho surgiu a partir das reuniões do projeto de pesquisa intitulado Fantástico na Contística do século XX, coordenado pelo professor Adilson. Durante as reuniões do projeto, eu entrei em contato com diversos contos fantásticos, e dentre eles escolhi 2 narrativas brasileiras que contêm a mesma temática, que é a temática do duplo ou do desdobramento da personalidade. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foi necessário entender o que é o fantástico enquanto gênero. Bom, a literatura fantástica é composta por obras ficcionais que trazem acontecimentos que não podem ser explicados racionalmente. Esses acontecimentos eles são chamados de insólitos e eles costumam causar certo desconforto ou hesitação. O ponto de partida para eu me aprofundar na parte teórica foi a obra Introdução à Literatura Fantástica, escrita por Tsvetan Todorov. Este autor foi um dos primeiros a sistematizar o fantástico enquanto gênero. Ele diz que a frase "cheguei quase a acreditar" é a principal fórmula para que uma narrativa seja considerada fantástica, uma vez que uma das principais características desse tipo de narrativa é a hesitação causada frente aos acontecimentos insólitos. Nessa obra, Todorov afirma que o fantástico teve uma vida relativamente breve e que encontrou no século XIX os últimos exemplares satisfatórios do gênero. Mas, a nosso ver, o autor foi muito taxativo ao dizer que essas obras se limitavam apenas ao século XIX. Apesar das obras do século XX apresentarem algumas mudanças, uma parcela manteve as características postuladas por Todorov. Nós acreditamos que é exatamente isso que acontece nos contos Meu Sósia, de Gastão Cruz, e O Duplo, de Coelho Neto. Este trabalho tem como objetivo analisar os contos Meu Sósia e O Duplo pelo viés do gênero fantástico e evidenciar que ambas as narrativas possuem fortes vínculos com outro conto fantástico chamado William Wilson, escrito por Edgar Allan Poe. Além disso, pretendemos relativizar a afirmação do linguista Todorov de que o fantástico teve uma vida relativamente breve. Agora eu falarei um pouco sobre a metodologia adotada para a realização desse trabalho. Bom, primeiramente foi realizada uma leitura e um aprofundamento teórico, tendo como base 2 obras, a Introdução à Literatura Fantástica, do Tsvetan Todorov, e a Construção do Fantástico na Narrativa, de Felipe Furtado. A seguir, foi feita uma pesquisa com o objetivo de entender como o gênero fantástico se dá nas obras de Edgar Allan Poe, mais especificamente no conto William Wilson. Já em outro momento, a pesquisa foi limitada à literatura brasileira para que se pudesse verificar as ocorrências do fantástico nas obras de Gastão Cruz e Coelho Neto. Posteriormente, foi realizada uma leitura e uma análise mais atenta dos contos Meu Sósia e O Duplo. E por fim, foram levantados diversos pontos de contato entre as narrativas dos autores brasileiros e o conto William Wilson, de modo a estabelecer uma análise comparativa entre os 3 autores. Bom, por que escolhemos esses 3 contos para análise? Ao olhar atentamente para cada uma das narrativas, nós podemos perceber que elas exploram a presença do insólito e do desdobramento da personalidade, que é um dos temas da literatura fantástica muito estudado pelo linguista Todorov. Além disso, os autores brasileiros resgataram o uso da primeira pessoa e a presença do elemento hesitação, que é quando o leitor ou a personagem não sabe se aquele acontecimento insólito é fruto da nossa realidade conhecida, se é loucura ou se há algum tipo de explicação sobrenatural para tal acontecimento. Nós acreditamos que o leitor que se depara com as histórias de Gastão Cruz e Coelho Neto e que também conheça o conto do William Wilson, de Edgar Allan Poe, é levado a crer que ambos os autores brasileiros em pleno século XX foram influenciados pelo autor americano, publicando contos que também se encaixam no gênero fantástico, como foi proposto por Todorov em seus estudos. Por fim, gostaria de agradecer ao CNPq por fornecer essa bolsa de estudos e também ao professor Adilson por todo o apoio e ajuda durante a realização deste trabalho.